Muito bem, meu amigo e minha amiga, você que nos acompanha no projeto evangelístico Visão Atalaia. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na madrugada de quinta-feira, dia 3 de setembro, para sexta-feira, dia 4 de setembro de 2015, para mais uma vigília na fé. Nossa 18ª vigília, 18º dia de preparação dos 90 que nós vamos fazer para o nosso maior sacrifício, o sacrifício da oração dos 318 dias, oração da autoridade, 318 dias. O sacrifício que Deus colocou no nosso coração de fazermos para nos abençoar. Sacrifício de fé, sacrifício de renúncia, sacrifício de perseverança, sacrifício para alcançar de Deus a misericórdia dele para a nossa vida. Oração da autoridade, 318 dias, que começa no dia 18 de novembro deste ano. E até o dia 17 vai a nossa preparação, a nossa capacitação, que é feita nas madrugadas, aqui no monte, o altar natural de Deus, pedindo a direção do Criador, pedindo a direção do Senhor Jesus para a nossa vida e para guerrearmos contra o mal. Porque ao descermos daqui, munido desse azeite, desse óleo que tem sido consagrado, que representa o Espírito Santo, nós vamos fazer a cada dia uma oração diferente, num ponto diferente que o Senhor vai nos dar a direção. Serão 318 e nós vamos, em o nome do Senhor Jesus, alcançar a vitória, determinar a autoridade sobre a nossa vida em todos os setores, seja na família, na vida sentimental, no casamento, na nossa saúde, especialmente na vida espiritual, nas nossas relações sociais. Em o nome do Senhor Jesus, coisas grandes vão acontecer, também na vida financeira, enfim, em todas as áreas. E nós vamos buscar essa direção também para órgãos públicos, para entidades, para os bairros, para famílias, para as igrejas, enfim, Deus vai nos dar a direção dos pontos onde nós vamos orar e da oração que nós devemos fazer com relação à autoridade de Deus concedida a nós mediante a fé. Amém? E tenho certeza, este propósito, meu amigo e minha amiga, é para abençoar as pessoas, as famílias que creem. E por isso mesmo já vemos pessoas que nos acompanham, que estão conosco nessa jornada. Não podem estar fisicamente aqui no monte orando na madrugada, mas estão recebendo essa direção, estão recebendo esse fortalecimento espiritual na meditação da palavra de Deus e nas orações que nós fazemos toda a vigília aqui no monte. E estão conosco, estão orando, estão determinando e crendo que o Deus vivo tem operado e vai operar grandemente em tudo que fizerem. E a palma das nossas mãos, a planta dos nossos pés estão abençoadas, meu amigo. Estão abençoadas, as palmas estão abençoadas, as plantas dos pés também abençoadas, onde colocarmos as mãos, ou onde nós percorrermos, nós vamos obter vitórias, nós vamos abençoar, porque o Atalaia, ele abençoa, avisando, alertando, exortando, advertindo, dando uma palavra de conforto, dando uma palavra de fé, dando uma palavra de vitória. Amém? E é necessário haver por parte da pessoa que ouve a palavra de Deus uma fé, uma condição de receber essa palavra e crer, para que ela se transforme em vida, porque o Verbo é o Senhor Jesus, e Ele quer te alcançar agora, minha amiga, quer alcançar você, meu amigo, onde quer que você esteja, o que quer que esteja fazendo neste momento, sem ser ouvindo esta mensagem. De repente você parou por uns instantes, está aí no seu trabalho, foi tocado pelo Espírito Santo para dar uma olhadinha no seu Facebook, e está a mensagem de fé aqui dessa 18ª vigília. De repente você está visitando o nosso blog do andreoliveira.com.br, e você identificou essas mensagens que te chamaram a atenção. Ou então você, por meio de um amigo, por meio de uma pessoa querida, ou alguém até que você não conhece muito, mas recebeu aí esta indicação
para que você pudesse acompanhar o projeto Visão Atalaia, seja no Facebook, seja no nosso blog, ou então por meio das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, ou então até do grupo que nós temos também do projeto Visão Atalaia no Facebook. É importante, gente. É importante nós darmos atenção à nossa vida espiritual, nesse mundo corrido, nesse mundo de inúmeras atividades, onde as pessoas fazem 1000 coisas diariamente. O dia é pequeno para tantas atividades que a pessoa tem, às vezes até mais de um emprego, e estuda, se prepara, porque muitas funções têm as suas capacitações normais, né? As capacitações em termos de equipamentos, cursos que são feitos pelas empresas, e o corre-corre a gente sabe que é muito grande. A gente sabe também que temos que dar atenção à nossa família, darmos atenção aos familiares, aos parentes, darmos atenção aos amigos, não é verdade? Temos que ter uma vida social. E Deus, onde fica nessa correria toda? Será que ele fica restrito àquela oração que você faz na parte da manhã ao se levantar, tão apressada que de repente você mesmo nem entende que dirá Deus? Você não consegue nem se colocar de fato na presença de Deus para fazer uma prece pela manhã e pedir a direção para o seu dia. Você faz tudo apressado, meu Deus me abençoe e pronto, né? Na hora do almoço, é uma oração também para que você venha se alimentar, mas às vezes já virou o quê? Uma rotina, é algo mecânico. Na verdade, você não tem ali um momento de oração para com Deus. E quando vai se deitar da mesma forma, tem dias que você até se esquece de agradecer a Deus pelo seu dia, pelo seu trabalho, pelo que você vivenciou naquela jornada. É ou não é? Devido ao cansaço. Tá vendo televisão, daqui a pouquinho já apaga de sono, aí vai para a cama, né? Até mesmo para descansar o corpo para o dia seguinte, porque vai começar tudo de novo. E tem muitas pessoas que emendam, tanto dia de semana quanto fim de semana, para ela é a mesma coisa, porque a rotina não muda. Tamanhas são as suas atividades, numerosas atividades no seu dia a dia. Meu amigo e minha amiga, Deus nos convoca para darmos atenção à nossa vida espiritual, para estabelecermos uma comunhão com Ele, uma atividade especial diária com Ele, uma intimidade com o nosso Criador. Afinal de contas, Ele nos fez. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe de tudo o que vai ser útil para a nossa vida ou do que tem sido maléfico para a nossa vida, para o dia a dia, em todos os setores. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, e a palavra diz exatamente isso, que nós devemos buscar a Deus para termos vida. E Ele veio a este mundo exatamente para isso, para mostrar que Ele é o Criador. O Senhor Jesus veio para mostrar que nós temos que ter intimidade com Deus Pai. E por intermédio do Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou, nós conseguimos forças para nos aproximar de Deus e para sermos um com Ele, para recebermos dele a direção em tudo que nós precisamos, mediante a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda que sem fé nós não conseguimos avançar, porque a fé é um mecanismo, é o caminho, a fórmula que o próprio Senhor Jesus criou para que nós alcançássemos o nosso Deus Pai. O Senhor Jesus é o autor e o consumador da fé. Quando você cria algo, você é o autor, e o consumador é porque ele é o alfa e o ômega. Ele criou, então está lá no início, na criação, e ele é o consumador, ele está aqui no final. Ou seja, um caminho exatamente que nascesse de nós, mas foi criado por Deus para nos levar a Deus, para que Ele possa nos receber em oração. Então, meu amigo e minha amiga, a oração que nós fazemos aqui no monte de preparação, as orações, melhor dizendo, porque nós oramos pelas famílias, fazemos tantas orações, às vezes, nessa oração da família embutida, e depois oramos também buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus,
Nós oramos enquanto estamos meditando também na palavra, nos fortalecendo. E o propósito que nós estamos fazendo, o sacrifício da oração da autoridade, é de orações. Oração da autoridade, 318 dias. A gente poderia resumir tudo isso num dia só. Vamos fazer um grande dia de oração pela cidade, pelo estado, pelo país, pelo mundo. Vamos convocar todas as pessoas. Mas Deus sabe de todas as coisas. E para cada situação e para cada um, Ele dá uma direção. E para nós nos deu essa direção da gente fazer a oração da autoridade durante 318 dias. E uma vez constatando, meu Deus, que seria algo assim difícil, inédito, até nós, poxa, como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos nos capacitar. Veio logo a necessidade de uma capacitação, veio logo a necessidade de uma preparação, a necessidade de, enfim, reconhecendo que é algo grandioso, algo maravilhoso, e para coisas grandes serem feitas na nossa vida, nós precisamos fazer de forma perfeita, da forma que Deus quer, para que atinjamos os objetivos. E foi quando Deus nos deu a direção da preparação desses 3 meses, desses 90 dias. Meu amigo e minha amiga, serão quase um ano. Será quase um ano de oração, de preparação. E isso porque, tenha certeza, Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe da sua, minha amiga, meu amigo, da sua necessidade. Necessidade das famílias de São Mateus, necessidade deste município, das autoridades, necessidade de todas as pessoas envolvidas com a obra de Deus, das pessoas envolvidas com decisões importantes aqui neste município, nesse estado, neste país. E nós vamos nos fortalecer, porque nós não estamos sozinhos. Engano seu achar que, porque nós nos identificamos como pessoas de Deus, que nós não vamos ter lutas, que nós não vamos ter batalhas, que nós não vamos ter obstáculos na nossa caminhada espiritual. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos principalmente usando a nossa fé, vai ter batalha, vai ter luta, vai ter guerra. E guerra contra o adversário das nossas almas, contra o Satanás, contra principados, potestades, dominadores, as forças espirituais do mal, que querem manter o povo de Deus na escravidão. Satanás quer manter as pessoas aprisionadas, sofrendo neste mundo, porque assim ele se vinga de Deus, e tirando-lhes a salvação da alma, tirando a condição de vida eterna, vida com Deus para todo sempre. Esse é o objetivo. E ele quer tragar, quer levar a pessoa para ter uma vida de sofrimento como ele vai ter e como ele tem. Porque para ele não tem mais jeito, para ele não tem salvação. Então, o diabo sabe que nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade, então que o tempo para ele está cada vez mais escasso. E é inclusive para a sua ação, porque assim como nós somos almas viventes e uma vez obedecendo a Deus e tendo um encontro com Deus, nos passamos à condição de filhos de Deus e temos o direito a vida em abundância que Deus prometeu a todos que creem e a salvação eterna, a salvação da nossa alma. Da mesma forma, o diabo, seus demônios, seus seguidores, aquelas pessoas que se dispõem a fazer a vontade dele, têm também a incumbência de roubar, matar e destruir. Dia após dia, eles buscam direções, estratégias, orientações entre si, artimanhas, para exatamente fazerem cumprir essa missão deles, roubar, matar e destruir. Mas o Filho de Deus, diz a Bíblia Sagrada, se levantou para isso, para desfazer as obras do diabo. Então, ele separa pessoas, ele capacita pessoas para também o servirem aqui neste mundo, nesse tempo. Amém?
e nós temos um gozo no nosso coração. Nós temos uma felicidade extrema na nossa vida de termos atendido a esse chamado, de Deus ter nos escolhido e nós prontamente termos falado: eis-me aqui, Senhor, e estamos recebendo essa capacitação de Deus. Amém? É isso, meu amigo e minha amiga, e não é algo exclusivo para mim, porque Deus não faz acepção de pessoas. É para você também, é para sua família, é para uma pessoa que você identifica que está precisando de fortalecimento espiritual, de um encontro com Deus, de uma pessoa que outrora estava nos caminhos do Senhor e hoje está perdida, sem direção, e você vê essa pessoa sofrendo terrivelmente, mas ela não encontra saída, está num labirinto, a vida dela está numa situação de completo labirinto. Ela não vê saída para os problemas, para as situações que a têm afligindo, e especialmente falando da vida espiritual, que é a origem de tudo. Se a pessoa não estiver bem com Deus, não adianta. Ela pode até aparentar uma momentânea segurança em alguma área da vida dela, mas Satanás está fincando o trono e firme numa área que da noite para o dia, de um momento para outro, ele se manifesta em todas as áreas da pessoa e põe tudo a perder. Tudo a perder, porque ele é enganador, ele é traiçoeiro, ele é astuto e, o principal de tudo, ele se manifesta tudo aquilo que é favorável às coisas de Deus. Ele se manifesta tudo aquilo que representa Deus. Então, o mal, ele não quer ver a pessoa em paz, ele não quer ver a pessoa praticando bem, ele não quer ver a pessoa sendo instrumento nas mãos de Deus para praticar o bem, ele não quer ver a pessoa com os olhos e os ouvidos espirituais libertos da cegueira, porque ele quer manter a pessoa cega, que aí ele pode dominar a vida da pessoa, fazer a pessoa de marionete. Ele não quer ver pessoas fazendo planos altruístas, planos assim que ela se coloca numa condição até mesmo de se sacrificar em favor das pessoas, em favor da sociedade. Nada disso. Neste mundo, quanto mais egoísta a pessoa for, quanto mais malvada a pessoa for, quanto mais entregue a praticar o mal a pessoa for, quanto mais ignorante com relação às coisas de Deus e se entregar à sabedoria desse mundo a pessoa for, interessa mais a Satanás. São essas pessoas que interessam a Satanás, porque Satanás, ele não pode, assim como Deus nos deu livre arbítrio, Satanás não pode obrigar ninguém a fazer nada. Ele não pode obrigar a pessoa a fazer o que não quer. Claro, ele escraviza, ele coloca a pessoa sobre o jugo dele, uma vez cegando a pessoa, mas se a pessoa disser: não, eu quero servir a Deus, essa pessoa, ela vai ser um problemão para o diabo. Sabia? Então, porque a pessoa, ela continua determinando por meio das decisões dela e principalmente do querer dela, o caminho dela, se é o caminho da perdição ou se é o caminho da salvação. E Satanás sabe disso. Quando a pessoa está determinada a sair da escravidão que ele colocou, que ele decretou sobre a vida dela, conhecendo a verdade, essa pessoa sai. Então ele faz tudo para que a pessoa continue nas trevas, na escuridão, na cegueira, e que cada vez mais se envolva com as coisas deste mundo, porque nas coisas deste mundo Satanás tem domínio. O mundo jaz no maligno em Satanás. Ele que domina aquelas pessoas que estão na carne, aquelas pessoas que não estão em Cristo, não estão fortalecidas espiritualmente, não têm intimidade com Deus e não buscam a Deus. Essa é a verdade, meu amigo e minha amiga. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração da fé, mas para alicerçar a nossa fé e para a gente ter uma preparação toda especial nesta noite, vamos abrir a palavra de Deus. Antes eu lembro que o azeite que nós estamos consagrando durante todos esses dias está aqui conosco, está aqui no monte, sobre a terra,
está aqui tomando o ar e também sendo molhado pelo orvalho que cai. Então, é a terra, o ar e a água, né? Representada pelo orvalho, esses três elementos sendo testemunhas dessa consagração que nós estamos fazendo aqui no monte, no altar natural de Deus, nessa madrugada, do dia 3 de setembro para o dia 4 de setembro de 2015. Essa madrugada de quinta para sexta-feira na fé. Vamos meditar na palavra de Deus, porque Deus tem algo maravilhoso a falar conosco antes de orarmos pelas famílias, antes de determinarmos as vitórias na vida do povo, antes de buscarmos a Deus em oração e determinando a vitória de muitas pessoas que estão no sofrimento e vão ser libertas nesta noite. Amém? Deus já está fazendo a obra, mas é de fé em fé, é de fé em fé. É com perseverança, porque nós sabemos que estamos lutando contra um valente que é Satanás. E nós temos que ser mais valentes que ele. E com a autoridade do Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores, nós prevalecemos contra ele nessa batalha. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu vou tomar os filhos de Israel dentre as nações as quais foram, e os recolherei de todas as partes, e os trarei à sua terra, e os farei uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será para todos eles por rei, e nunca mais serão duas nações, nem nunca mais estarão divididos em dois reinos. Uma pausa para a meditação nessa palavra que está em Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 21. Então, nós temos a compreensão de que Deus está ajuntando o seu povo, todos aqueles que são da fé. Deus está buscando reunir todos os da fé para que a palavra dele se cumpra. Vai ser assim no arrebatamento, onde não vai haver limites geográficos, não vai ter denominação de igreja ou de religião. Deus vai buscar, alcançar e salvar aqueles que são da fé e que estão espalhados por este mundo afora, sendo obedientes à palavra de Deus, sendo instruídos na palavra de Deus e buscando ser instrumentos também para que mais e mais pessoas sejam salvas. Então Deus tem como profecia, está aqui na palavra dele, que ele vai resgatar a todos nós que cremos e vai nos ajuntar com um propósito segundo a vontade dele, que é o que nós vimos. Nós não vamos mais andar errantes, cocheando entre dois pensamentos. Nós vamos ter um só espírito, uma só direção. Amém? Não vamos estar lutando contra nós mesmos, porque um reino dividido não subsiste. Nós vamos ter um só rei e um só Senhor, que é o Senhor dos exércitos, e a porta é o Senhor Jesus Cristo. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. A entrada é o Senhor Jesus Cristo. Não adianta, não tem outro lugar, não tem outra forma de chegar até o trono de Deus, de sermos salvos, sem que seja por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Diz mais aqui a palavra de Deus: e os farei uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será para todos eles por rei, e nunca mais serão duas nações, nem nunca mais estarão divididos em dois reinos. Nem se contaminarão mais com os ídolos, nem com suas abominações, nem com nenhuma de suas transgressões. E os tirarei de todas as habitações nas quais pecaram, e os limparei, e serão meu povo, e eu serei o Deus deles. Deus promete nos limpar, nos capacitar, nos separar. Nós não vamos mais
pecar, porque nós vamos ser tirados de todo lugar que nos fazia pecar. Nós vamos ser livres dos ídolos que nos faziam também contaminar, praticar abominações, ou seja, Deus nos separar, nos limpar, nos purificar, apagar todos os nossos pecados e o nosso passado, nos fazer novos, para estarmos somente adorando e buscando as coisas de Deus. Estarmos limpos, preparados. E mediante o quê? Esforço. Fazendo também a nossa parte, mediante sacrifício de oração, sacrifício de humilhação diante de Deus, ou seja, reconhecendo as nossas fraquezas e reconhecendo que se não for pela infinita misericórdia dele, nós não temos condição de sair dessa situação de pecado, dessa situação de dependência do pecado e de prática constante do pecado. Nós não temos condições de nos aproximarmos dele se não formos pela infinita misericórdia do Senhor. Essa é a verdade, essa é a compreensão, meu amigo e minha amiga. Tem pessoas querendo se limpar primeiro, tem pessoas querendo, eu vou largar o vício da bebida, vou largar o vício do cigarro, eu vou deixar de me prostituir, de ter uma vida errada, aí sim depois eu vou para a presença de Deus. Eu agora não posso ir, não. Quer dizer, é até um pensamento que a pessoa tem de que uma compreensão de que Deus, ele gosta e ele prioriza as coisas santas. Mas a compreensão é errada e chega a ser até um entendimento falho e até diabólico, porque nós não vamos conseguir jamais estar junto de Deus se nós pensarmos assim. Nós temos que pensar assim, e é assim a forma correta de pensamento, meu amigo e minha amiga. Você precisa de Deus para se livrar dos vícios. Claro, mediante o esforço que vai caber a você. Tem pessoas aí, naturalmente, que elas fazem um esforço, a partir de hoje eu não vou beber. E ela não bebe, né? E ela não bebe. Mas se não for algo voltado para a fé, para a submissão ao Senhor Jesus, aquilo ali acaba não sendo nada, porque de outra forma Deus vai escravizar essa pessoa. Mas eu digo no sentido de Deus nos limpar completamente e nos voltarmos para Ele. Então, se nós queremos definitivamente nos livrar de vícios, livrar do pecado, do adultério, das traições, da mentira, aproxime-se do Senhor Jesus. Peça o auxílio do Senhor Jesus. Peça a ajuda dEle, as misericórdias dEle, porque antes de tudo, Ele vai te dar um alicerce espiritual e Ele vai te dar direção, Ele vai te dar orientação de como você deve proceder. Amém? E aí, fortalecido na fé, você vai buscar o sobrenatural de Deus, que é vencer os teus inimigos, porque por trás de cada problema, por trás de cada situação está uma oportunidade do mal agir. Então, tem até muitas pessoas que falam, mas tudo é culpa do diabo, tudo é culpa de Satanás. Não, é culpa da pessoa. Na grande maioria dos casos é culpa da pessoa que tem um livre arbítrio, mas ela chegou àquela condição de ter um problema, de ter uma situação adversa, por não ter a direção de Deus, por estar cega espiritualmente, por não ter a direção, a estratégia correta para vencer aquela batalha. Então, uma vez não tendo a direção, a pessoa começa a dar volta em círculos. Não foi assim que aconteceu com o povo no deserto? Estava pertinho da solução do problema, que era a terra prometida. Mas, ignorando a Deus, pecando contra Deus, sendo rebelde a Deus, eles não tomaram posse da terra prometida. E assim tem sido na vida de muitas pessoas. Aí sabe quem fica reinando ali? É Satanás. Satanás que fica ali. E ele tem como missão, nós já falamos isso, roubar, matar e destruir, roubar sonhos, roubar os planos de Deus para a nossa vida. Aí alguém pode falar, mas ele é capaz de roubar os planos de Deus? Claro, a partir do momento em que nós, com a nossa vida, nos colocamos distantes dos planos de Deus. Porque
temos, como já disse, que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Deus se apresenta a cada dia para nós, fazendo um chamamento, fazendo uma convocação. E nós temos que nos aproximar de Deus, largando a coisa errada. Cabe a nós largar o pecado, largar o adultério, largar a mentira, largar o engano, largar as más companhias, as más práticas, os maus costumes, pedindo sempre a direção de Deus, o fortalecimento de Deus, para que Ele nos dê coragem, determinação e vigilância para não praticar o erro, estarmos sempre com a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Vamos falhar? Vamos transgredir? Vamos em algum momento fraquejar? Sim, mas até nesses momentos nós temos que estar diante de Deus buscando a misericórdia dele para a nossa vida. E diz assim a palavra de Deus, mais um pouquinho para a gente se alimentar e daqui a pouquinho fazer a oração pelas famílias. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão em meus preceitos, e guardarão meus estatutos, e os porão em prática. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Nela habitarão ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e meu servo Davi será príncipe deles para sempre. E por que o Senhor fala isso? Exatamente porque a linhagem de Jesus é de Davi. Lá atrás, Davi, com sua fé, Davi gerou filhos na fé, e também da linhagem, da genealogia de Davi, nela está incluída o Senhor Jesus, quando passou em carne entre nós. Estamos falando aqui de fatos que aconteceram e estamos captando o Espírito para os nossos dias. Ou seja, tudo que está escrito aqui na palavra de Deus é verdade. Se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Nada, nenhuma vírgula do que está aqui na palavra de Deus vai deixar de ser cumprido. Então, é verdade que se revela a nós nesta noite. É verdade que todos nós, mediante a nossa fé, nós somos reunidos em Cristo Jesus e para fazer algo grande, algo maravilhoso para a nossa vida. Só para encerrarmos, farei com eles aliança de paz, será uma aliança perpétua com eles, e os estabelecerei e os multiplicarei. Porei meu santuário entre eles para sempre. Estará no meio deles meu tabernáculo, e serei a ele por Deus, e eles serão meu povo. Saberão as nações que eu, o Senhor, santificarei a Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles, para sempre. E o santuário que o Senhor coloca no nosso meio hoje é a nossa fé no Senhor Jesus. É o caminho que é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que está no nosso meio, que está reinando, que representa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por intermédio do qual nós alcançamos vitórias e nós somos separados. Então todas as nações vão reconhecer a grandeza do nosso Deus, vão ver o brilho do Espírito Santo em nós, vamos ver que somos povo diferente, que nós somos diferentes e agimos diferente, não temos medo nenhum de expressar essa diferença nesse mundo. Estamos aqui, meu amigo e minha amiga, para fazer exatamente isso, a diferença, para sermos diferentes. Porque estar no monte, na madrugada, orando, buscando a Deus, se preparando para uma batalha, num propósito que Deus colocou no nosso coração e que Ele sabe dos objetivos, é ser diferente. É loucura diante desse mundo, porque a palavra de Deus diz, e nós já meditamos aqui sobre isso, nessas mensagens das nossas preparações aqui no monte. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, poder de Deus. Meu amigo e minha amiga, nós vamos firmes nessa batalha, sabendo que quem nos alimenta, quem nos prepara,
não é qualquer um. É o Senhor dos exércitos, é o Deus vivo, é o Deus de Israel. É o Deus que é o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Se há pessoas neste mundo que buscam as mãos daqueles que têm algum poder neste mundo para terem uma vida, digamos ali, mais abastada, para estarem próximos porque se sentem seguros, estão bajulando os políticos, bajulando as autoridades do judiciário, enfim. Tem pessoas que buscam estar junto de empresários porque ela precisa, por meio dessas relações, se sentir uma pessoa segura, estabelecer ali os seus negócios e tocar a sua vida. Meu amigo e minha amiga, eu falo para você uma coisa. Imagine a grandeza e o poder que nós recebemos fazendo a nossa vida ser instrumento perfeito nas mãos de Deus e adorando, buscando a direção de Deus para a nossa vida, nos colocando à disposição dele mediante a fé. Imagine quão grandioso é. Mas é pela fé. Nós estamos aqui trabalhando algo que nós não estamos vendo, humanamente falando, com os olhos carnais. Mas nós vemos lá na frente os resultados. Nós sabemos, por intermédio daquele que está nos orientando, o que nós vamos colher lá na frente. Nós sabemos que são vitórias. Nós sabemos que são batalhas ganhas. Nós sabemos que são lutas ganhas, colocando Satanás debaixo dos nossos pés. E nós sabemos que, se é direção de Deus, é o melhor para a nossa vida. Se é direção de Deus e nós temos essa convicção mediante a fé, é porque é o melhor. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E uma vez nos lançando nessa palavra, meu amigo, tendo confiança em Deus, já era. Já era para Satanás, já era para os problemas, para as dificuldades. E por isso que rompemos todo e qualquer empecilho para estarmos aqui nessa preparação. É um bálsamo na madrugada estarmos aqui, buscando a direção de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas podem falar: André, não é perigoso você estar lá? Não é perigoso não, você não poderia fazer isso em casa, você não poderia de repente fazer isso na igreja, dentro do templo, que é mais seguro? Meu amigo e minha amiga, Deus está no controle, Deus está no comando, e aquele que age a sua fé mediante a palavra de Deus, ele não teme nada e nem ninguém neste mundo. Ele tem o temor do Senhor e o temor às coisas de Deus, por isso ele é obediente, por isso pratica, por isso coloca em ação a sua fé. É assim. E nós não vemos dificuldades nenhuma, porque quem nos sustenta é o Senhor. É pela infinita misericórdia dele que nós estamos aqui. Então, ele é o autor e consumador da fé, ele prepara tudo. Basta que façamos a nossa parte. A nossa parte nós temos que fazer. A nossa parte nós não podemos abrir mão. Amém? Nós vamos agora fazer a oração pelas famílias de São Mateus. As famílias que estão ainda aprisionadas pelo mal. As famílias que precisam ter um encontro com o nosso Senhor, precisam ser salvas pelo Criador. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada, meu Pai, de quinta-feira para sexta-feira, do dia 3 para o dia 4 de setembro, esse 18º dia de preparação espiritual, 18ª vigília, nós estamos aqui na fé, meu Deus, no monte, o altar natural de Deus que o Senhor preparou para este propósito, meu Pai, mediante, Senhor, tudo que nós estamos aprendendo do Senhor. Nesta noite estamos aqui de maneira especial fazendo esse clamor, meu Pai, essa oração pelas famílias de São Mateus. Venha com o teu poder, meu Pai, com as tuas infinitas misericórdias, com a tua bondade, meu Pai. Liberte agora as famílias de São Mateus, liberte da ignorância espiritual, da cegueira espiritual, das amarras que Satanás tem colocado por meio de uma doença, por meio de brigas, por meio de
separações, de divórcio. Meu Deus, o mal tem causado problemas na saúde, colocando enfermidades, meu Pai, que os médicos não conseguem descobrir as causas e por isso mesmo aprisionando famílias inteiras, meu Deus, por meio de uma doença num familiar, num ente querido. Em o nome do Senhor Jesus, que sejam desfeitas as maldições lançadas, proferidas, mandadas para essa família agora, em o nome do Senhor Jesus, trabalhos que foram feitos para que a família inteira sofresse, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, sob o jugo do mal, entregando essas famílias para Satanás, literalmente fazendo essas famílias estarem vivendo o inferno, em o nome do Senhor Jesus. As trevas não resistem à luz, e a luz do Pai das Luzes, neste momento, alcança as famílias de São Mateus, desde a menor família até a família que se diz mais poderosa, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, passa com o teu poder, meu Deus, nos 4 cantos deste município, resgatando as famílias, unindo as pessoas, tirando-as de todo jugo de Satanás, quebrando as forças do inferno sobre as famílias de São Mateus, que caiam por terra agora, todos os demônios, que sejam agora repreendidos, lançados no lago de fogo e enxofre, sejam agora mandados em o nome do Senhor Jesus para o lugar de que não deveriam ter saído nunca, mas uma vez saindo, é para que a glória de Deus se manifeste na vida desta pessoa, e elas possam dar testemunhos de vitória. Meu Deus, encaminha essas famílias, encaminha-as para a tua presença, que elas venham buscar na tua casa, numa igreja, meu Pai, a tua direção correta para elas vencerem, continuarem na fé, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, essa família que estava sendo apreendida, presa à miséria, em o nome do Senhor Jesus, o espírito da miséria tranca a rua, o 7 cadeado, o espírito demônio que está se manifestando, travando esta pessoa de vencer, de ter uma situação econômico-financeira, de ter as bênçãos de Deus sobre a vida dela, que eles sejam agora repreendidos, batam em retirada em nome do Senhor Jesus. O mal que estava travando as portas do emprego, estava se colocando como empecilho para essa pessoa vencer na vida profissional, essa pessoa que estava se preparando, já se preparou, de repente ela tem até um curso de graduação, tem uma pós-graduação, ela é uma pessoa, meu Pai, que, como se diz, ela tem o seu estudo, a sua capacitação profissional, mas ela, Senhor, até então não estava vencendo. Em nome do Senhor Jesus, agora, portas se abrem para essa pessoa, os olhos espirituais, o entendimento das coisas espirituais chega até a mente dessa pessoa, dominando-a por completo. A luz chega para a vida dela e todas as trevas são dissipadas em o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ter essa pessoa colaborando na sociedade de São Mateus como nunca antes. Em o nome do Senhor Jesus, os planos de Deus se cumpram para essas pessoas, para as famílias de São Mateus. Nós ligamos agora este clamor que nós levantamos aqui do monte, estendendo as nossas mãos e determinando as bênçãos sobre as famílias de São Mateus em todo o município, em todos os distritos, localidades, bairros, logratouros dessa cidade. Sejam abençoadas as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Está sendo consagrado aqui o azeite. Esse azeite, representando o Espírito Santo, nós vamos derramar em cada oração das 318 que fizermos a partir do dia 18 de novembro. Nós vamos derramar o azeite, selando ali com o Espírito Santo a nossa vitória. Amém? E nós vamos, em nome de Jesus, fazer coisas grandiosas nessa cidade, meu amigo e minha amiga. É algo para ficar marcado, porque se Satanás tem fincado ao longo da história raízes firmes nas cidades, nos estados, nos lugares, porque por meio de tragédias, a cada dia, pessoas se unem em determinados lugares para lembrar pessoas que foram mortas, vítimas de tragédias, de massacres, de obras capitaneadas pelo mal naquele lugar.
Mas, da mesma forma, este propósito da oração da autoridade, 318 dias, da mesma forma, nada. Satanás é que tenta tirar a glória de Deus, mas a glória de Deus nunca poderá ser tirada. E jamais será semelhante ao que o mal faz, jamais. Então, de maneira extraordinária, de maneira infinitamente superior, este propósito de Deus, da oração da autoridade 318 dias, vai ficar marcado na história da nossa vida e na história deste município de São Mateus, do Estado do Espírito Santo e do Brasil, e também no mundo. Onde se falar em 318, vai se lembrar desses 318 dias de oração, que foi antecedido de uma preparação de 90 dias. E que no monte, no altar natural de Deus, foi feita essa preparação e dada a direção para toda uma cidade, para todo um estado, um país e um mundo. É verdade, porque neste momento que nós estamos aqui orando, meu amigo e minha amiga, as pessoas falam em crise, as autoridades se debatem para reverter a tal da crise. Os efeitos desta crise estão aí, causando desemprego, causando destruição, causando planos frustrados, a frustração de muitos planos empresariais, planos pessoais, planos de entidades, entidades que precisariam de apoio financeiro, apoio institucional, estão deixando de receber. Entidades que cuidam de idosos, que cuidam de pessoas com deficiência, cuidam de crianças, enfim. Você tem visto? Pois é. E o mundo está com medo. As pessoas estão sob um medo do que vai acontecer. Estão diante de uma incerteza. Mas nós estamos aqui na fé. Nós não estamos temendo a nada. Nós estamos fazendo os nossos planos, nós estamos planejando e nós até mesmo... Para dizer a verdade, eu sou um jornalista, meu amigo. Mas eu estou deixando até de ver televisão, de ler os jornais, de ouvir as notícias no rádio. Eu estou vivendo a fé, porque tudo isso serve para nos contaminar. Quanto mais conhecimento do mundo a gente tem, as pessoas me perguntam: você viu aquilo, não sei o que tem que acontecer no Congresso? Eu falo: não vi, eu ouvi falar aí, alguém falou, mas... enfim, logo encerro a conversa, porque, meu amigo, o que nós estamos vivendo durante esses dias de preparação tem sido tão grande que a direção que Deus tem dado é outra. Outro dia, dois colegas, eles quiseram falar de algo a respeito da cidade de São Mateus, e que para eles São Mateus estava numa situação que não tinha mais jeito, eles não viam mais perspectiva de vitória, de desenvolvimento para a cidade, estavam desanimados. Eu falei: alto lá, eu creio num desenvolvimento grandioso para essa cidade. Eu vejo a cidade desenvolvendo, eu vejo a cidade avançando em muitos setores, em muitas áreas, eu vejo um povo que está cada vez mais crescendo, e crescendo inclusive aqui em termos de educação, de saúde, e eu vejo um futuro grandioso de Deus, planos de Deus para a cidade de São Mateus. Então, por favor, esse pensamento de vocês não tem a minha anuência, eu não concordo, porque eu estaria renegando a minha fé se eu concordasse com vocês. Na hora, com essas palavras eu repreendi, porque Satanás ele quer ganhar adeptos. Ele conquista determinadas pessoas e conquista na mente. Veja só, aprisiona as pessoas na mente para terem esse tipo de pensamento, e ele quer ganhar adeptos. As pessoas se juntarem: é mesmo, né, fulano? É, realmente. Não, na hora repreendi com palavras de fé, e porque realmente é o que está dentro de mim. Eu vejo um futuro promissor para este município, para essa cidade, para essa gente. Porque eu vejo um futuro com Deus. Eu vejo Deus agindo, Deus dissipando as trevas, tirando tudo aquilo que não presta, limpando essa cidade, limpando as famílias, limpando o povo. E aí a cidade desenvolve. E agora nós vemos uma terra fértil. Nós precisamos plantar, precisamos regar, precisamos fazer com que os frutos venham a ser colhidos. E isso se faz mediante a fé. Então,
Proteja a sua fé, meu amigo. Guarde o seu coração, proteja a sua fé, porque Satanás, em todos os instantes, ele quer colocar na sua mente os pensamentos dele. Ele quer fazer com que você confesse a derrota dele. Quer fazer com que você, com a sua vida, sirva a ele. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, porque nós devemos servir e o que nós estamos aqui fazendo é ser instrumentos nas mãos do Senhor. Então, meu amigo, avante ao progresso, à luta, à batalha, mas também a vitórias, a conquistas, a resultados. Amém? Há coisas boas acontecendo para a nossa vida e lá na frente, mirando, o nosso alvo é a salvação. É a salvação da nossa alma. Se Deus nos quiser levar agora aqui nesse monte, amém. Graças a Deus chegou o período que cumpriu-se a nossa estada, a nossa etapa neste mundo. Se Ele quiser nos levar no trajeto, e não vai ser por mãos de outros, vai ser Deus nos tirando, fazendo como fez com Elias, como fez com Moisés. As pessoas não vão nem saber, André desapareceu, mas porque Deus nos levou. Só aceito se for dessa forma, porque homem sanguinário, tragédia, nada disso vai acontecer, porque nós nos deslocamos até aqui a serviço do Senhor Jesus. Aliás, a nossa vida, dia após dia, está nas mãos do Senhor Jesus. Então, só se for dessa forma. Agora, se não for o momento de Deus para a nossa vida, nós vamos continuar guerreando. Nós vamos em frente, completando 90 dias de preparação, e aquelas pessoas vão olhar lá para o iniciozinho e vão falar, não é que ele conseguiu? Porque tem gente duvidando. Isso daí, isso é fogo de palha. Isso é fogo de palha. Daqui a pouquinho a gente nunca mais vai ouvir falar isso. Esse negócio de fazer os vídeos, as gravações, de dar o testemunho, é para aparecer. Tem pessoas falando isso. Meu amigo e minha amiga, se você pensa dessa forma, busque mais a Deus, hein? Porque Satanás já está conseguindo te contaminar. Ele está conseguindo te cegar para a grandiosidade de Deus. Isso é um perigo. Não para mim, não. Porque eu vou continuar, vou seguir em frente, independente do que os outros falarem. Porque eu tenho a certeza, eu tenho a fé dentro de mim, a convicção de onde eu quero chegar. Agora o perigo é você, com os maus olhos, sucumbindo à vontade do mal e de repente até propagando isso, onde você pode chegar. Cuidado, hein? Não fale mal de algo que você não conhece. Se você quer buscar conhecer, continue se preparando aqui junto conosco. Continue pedindo a Deus a direção. Meu Deus, eu ainda não entendi o propósito que o André Oliveira está fazendo, orando. Me dê essa direção. Vá lá na palavra que nós estamos aqui meditando. Deus vai falar com você. Deus vai confirmar no teu coração os propósitos dele. Agora não fale mal das coisas de Deus. Não blasfeme das coisas de Deus, porque aí essa guerra aqui não é nossa. Essa guerra é do Deus vivo, do Deus poderoso. E a palavra diz, triste coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você cair nas mãos do diabo, Deus pode te livrar. E se você cair nas mãos de Deus, quem vai te livrar, minha amiga e meu amigo? Cuidado, é uma advertência que a gente faz a muitas e muitas pessoas. E se Deus nos alertou aqui no monte para falarmos sobre isso, é porque alguém precisa ouvir esta mensagem para se consertar e para seguir conosco da forma correta. Mas não para acabar se prejudicando, agindo com maus olhos e agindo de forma perversa, até mesmo cedendo às tentações do mal. Meu amigo e minha amiga, nós estamos aqui nessa fé e nós vamos agora fazer a busca do Espírito Santo. Não sem antes meditar na palavra de Deus, porque a direção que Deus tem é maravilhosa. E toda vez que a gente tem aqui a direção da palavra de Deus, nós descemos um pouquinho aqui o monte, onde temos aqui uma claridade para meditarmos na palavra de Deus. E é até curioso que nós andamos todo o monte, toda a extensão aqui do monte, falando, olhando, e pelos olhos espirituais a gente vê o inferno sendo sacudido. A ira de Satanás, porque nós estamos aqui buscando a direção de Deus. E principalmente quando nós abrimos a nossa Bíblia e meditamos na palavra de Deus, ele se enfurece. Então,
essa preparação é com base na palavra de Deus. Jamais ela vai ser negligenciada. Jamais. A direção de Deus está aqui, para a nossa vida. Está aqui. Pela fé, entramos no repouso de Deus. O que é o repouso de Deus? É na presença de Deus. É no lugar especial onde temos paz. É na própria salvação da nossa alma. Lugar onde nós estamos confortavelmente protegidos, guardados. Amém? E falamos das coisas deste mundo e das coisas espirituais, do que vai vir na nossa vida se nós nos mantivermos fiéis e obedientes à palavra de Deus. E em nome de Jesus nós vamos permanecer nessa fé. Diz assim: temamos, pois, que permanecendo a promessa de entrar em seu repouso, pareça que algum de vós não tenha alcançado. Porque também a nós foi anunciada a boa nova, assim como a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, por não ir acompanhada da fé nos que a ouviram. Mas nós, que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse. Como jurei em minha ira, não entrarão em meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim acerca do sétimo dia: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesta passagem: não entrarão em meu repouso. Portanto, visto que resta que alguns entrem nele, e aqueles a quem primeiro lhes foi anunciada a boa nova, não entraram por causa de sua desobediência. Outra vez determina um dia: hoje, dizendo depois de tanto tempo por meio de Davi, como está predito: se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado o repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou em seu repouso, ele próprio também repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso a fim de que ninguém caia imitando esse exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. E mais, e não há nada criada que esteja oculta de sua vida. Pelo contrário, todas as coisas estão expostas e descobertas aos olhos daquele a quem temos de dar conta. Meu amigo e minha amiga, o povo no passado, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, foi desobediente à palavra. Por isso mesmo não pôde entrar na terra prometida. Durante 40 anos, Deus deu oportunidade de arrependimento e eles ficaram ali vagando. Até que Deus não teve outra forma a não ser deixar com que toda aquela geração contaminada ela morresse, para levantar outra geração que pudesse fazer conforme os preceitos do Senhor. E todo aquele grupo, somente 2 pessoas, Josué e Calebe, tomaram posse da terra prometida. Nós estamos aqui fazendo um propósito que nós temos a plena certeza. Deus nos levantou para cumprir esse propósito, com o objetivo de alertar a cidade. E Ele nos dá coragem, Ele nos dá força, capacitação para fazermos isso. E Ele disse: avisa as pessoas, grave isso para que as pessoas possam ouvir, possam ser alertadas, elas possam ser avisadas que precisam se consertar com Deus. Que hoje eu quero fazer uma aliança com elas. Eu quero fazer com que meus planos se cumpram na vida delas. Mas elas precisam ser obedientes à minha palavra. E a palavra que está sendo dada aqui não é minha, André Oliveira. Longe de mim.
Está amarrado em nome do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor que nós estamos vivenciando. Ainda que façamos comentários, ainda que Deus nos use para interpretar as Sagradas Escrituras, mas é a palavra de Deus que está aqui em evidência. E a convocação que Ele faz nesta madrugada, nessa 18ª vigília na fé, minha amiga e meu amigo, é para que você se converta. É para que você mude de direção imediatamente e para que você dê crédito a esta palavra que é palavra de vida e de vida eterna. Mude os seus pensamentos. E aqui estão exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que foram desobedientes, foram infiéis e elas não entraram no repouso do Senhor. Você quer ter paz? Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ter felicidade para sua família? Você quer ter felicidade no seu trabalho? Você quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer? Entre no repouso do Senhor. Entrar no repouso do Senhor é se enquadre na palavra de Deus. Faça uma aliança com Deus. Fique em intimidade com esse Deus por meio da oração, por meio da meditação na palavra de Deus, por meio do jejum, se você ainda já tem o conhecimento do que significa o jejum. Envolva-se mais com as coisas de Deus. Deixe as coisas do mundo. Não estou falando aqui para você ser uma pessoa bitolada, uma pessoa religiosa, viver isolada das outras pessoas, nada disso. Mas em comunhão com Deus é ter sempre a direção de Deus em tudo que você fizer, em tudo que você agir, nos seus pensamentos, para que nada te contamine, para que nada te tire do alvo, que é o Senhor Jesus. Passe a ter um alvo, passe a ter como alvo da sua vida a salvação eterna. Busque conhecer a Deus. Senhor Jesus é o caminho. Peça a Jesus que te direcione e Ele vai te direcionar. Busque ter um encontro pessoal com Deus e você depois vai me contar os resultados. Aliás, os testemunhos, porque coisas grandes, coisas poderosas Deus tem para fazer na sua vida. E eu aqui nesta oração que nós vamos fazer, nesta busca, vai ser também em favor de muitas pessoas que têm pedido orações, pessoas que estão com dificuldades em algum aspecto da sua vida, pessoas que precisam de um fortalecimento espiritual e têm buscado a direção e têm identificado essa oportunidade por meio dessa preparação que nós estamos fazendo. Tem identificado, Deus tem direcionado essas pessoas para ouvirem as mensagens e ela tem buscado fortalecimento espiritual. Nesse momento, meu amigo e minha amiga, começa uma chuva fininha aqui no monte e Deus está consagrando aqui sobre a terra, aqui rodeada, claro, pelo ar, e agora recebendo, a chuva que cai, está o azeite, o Espírito Santo, que nós estamos consagrando, que vai simbolizar o Espírito Santo na nossa caminhada dos 318 dias da oração da autoridade. Derramando esse azeite, vamos selar nos lugares, nas instituições, nos pontos que o Senhor vai nos dar a direção de orar a nossa vitória. Vamos buscar a Deus agora em oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui no monte, meu Deus, nesta madrugada. Deixamos tudo, meu Senhor, e durante o dia nós nos preparamos para estarmos aqui na Tua presença. Meu Deus, para muitos tem sido uma loucura, para muitos tem sido, meu Senhor, algo distante, porque jamais passaria pela cabeça de muitas pessoas fazer isso, mas porque, meu Deus, nós temos a plena certeza e falamos isso com o nosso coração, meu Pai, totalmente rendido ao Senhor, de que nós fomos escolhidos para esta missão, para essa batalha espiritual. E, meu Deus, reconhecendo a nossa insignificância, a nossa pequenez diante do Senhor, nós estamos aqui nos preparando, meu Senhor, nos capacitando, buscando de Ti a direção dia após dia, para como devemos agir a nossa fé nesses 318 dias. Meu Deus, porque os nossos pensamentos não são os Seus pensamentos. E até no início nós tínhamos, meu Pai,
o entendimento de que seria para algo que o Senhor queria fazer na nossa vida, mas agora vemos que é algo infinitamente superior. Ah, meu Deus, como nós somos pequenos, como nosso pensamento é limitado, como nossa imaginação é limitadíssima quando se trata, meu Pai, das coisas do alto. Ó, meu Deus, então nesta noite abra a nossa mente, abra, meu Pai, o nosso intelecto espiritual, abra, meu Senhor, a nossa sabedoria, venha, derrame da tua sabedoria, meu Pai, infinita sobre nós, para que possamos entender os teus propósitos para a nossa vida, compreender a grandeza desse propósito da oração da autoridade dos 318 dias, meu Deus, porque até para explicar para as pessoas nós temos dificuldades, nós somos limitados, meu Deus, mas que por meio, meu Pai, dessa preparação, nós venhamos ter, meu Deus, o entendimento correto e possamos ter, meu Pai, a dimensão e possamos explicar, que sejamos capacitados, que o Senhor abra a nossa boca, meu Pai. Ó, meu Senhor, nos use, meu Deus, para explicar às pessoas o que é o teu propósito, de que forma, meu Pai, o Senhor quer que ela se comporte, que venhamos a nos comportar, o que devemos fazer, meu Pai, para sermos, meu Deus, obedientes, fiéis à tua palavra e possamos colher os resultados, meu Pai, da nossa fé. Meu Deus amado, meu Deus querido, neste momento que o Senhor manda a tua chuva, meu Pai, nós estamos aqui e, Senhor, temos a plena certeza de que são bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida neste momento, meu Deus. É o Senhor nos consagrando, é o Senhor nos ungindo, o Senhor nos purificando de uma forma completa, meu Pai, nesta madrugada, meu Senhor. Ó, meu Deus, e assim como essa chuva que cai, meu Deus, ela é virgem, meu Pai. Essa chuva é uma chuva, meu Pai, inédita para a nossa terra, para o nosso tempo, para a nossa vida. Da mesma forma eu sei, meu Deus, que coisas maravilhosas vão acontecer, bênçãos personalizadas, meu Pai, feitas especialmente para nós. Ó, meu Deus querido, meu Deus amado, por isso que nós buscamos, meu Pai. É nessa preparação à tua face, buscamos o teu querer para a nossa vida, os teus pensamentos para os nossos pensamentos, meu Deus. Ó, meu Senhor, nos livre da nossa vontade, mas que a tua vontade, meu Deus, que é boa, agradável e perfeita, esteja permanentemente no nosso coração, na nossa vida. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias ao teu santo nome, meu Pai. Estamos aqui para proclamar a tua grandeza. Estamos aqui para dizer que nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. O Senhor é a nossa força, a nossa rocha, meu Deus. Nós nos regozijamos na tua presença. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias ao teu santo nome, meu Pai. Para sempre seja louvado, para sempre o Senhor seja adorado, meu Pai. Salvador de minha alma. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido. Nós te invocamos aqui neste momento, venha com teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos inundar com teu poder, venha com a tua plenitude nesta madrugada, meu Pai, pois estamos sedentos, meu Senhor, de te conhecer, estamos sedentos, meu Pai, de te adorar, de te amar, da tua presença, meu Senhor, em nós. Faça morada permanente na nossa vida, meu Senhor, nos ensine a te adorar, nos ensine a te servir com fidelidade. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Que as tuas infinitas misericórdias, meu Pai, nos alcance nesta madrugada, neste dia, nesta preparação. Oh, meu Senhor, não nos deixe, meu Pai, não nos deixe órfãos, não nos deixe, meu Pai, sem a resposta para a nossa vida, meu Deus, porque nós queremos ser saciados. E nós estamos, meu Pai, sedentos da tua vontade, famintos do teu querer, meu Pai. Ó, meu Senhor, seja com essa pessoa que ora neste momento, que levanta junto comigo um clamor, uma vontade imensa de te conhecer, de ser, meu Pai, instrumento nas tuas mãos. Faça dessa pessoa também, meu Pai, um baluarte, uma atalaia, meu Deus, use-a conforme a tua boa, agradável
agradável e perfeita vontade. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias ao teu santo nome, meu Pai. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, te adoramos, meu Pai, aqui no monte, o altar natural que o Senhor nos indicou para essa preparação, que o Senhor tem consagrado para essa preparação, meu Deus. Oh, aleluias, aleluias. Glórias e glórias ao teu santo nome. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Rei, meu Pai, o único digno de ser louvado, de ser adorado, de ser, meu Pai, glorificado, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós entregamos, meu Pai, nas tuas mãos a nossa vida. Nós entregamos o nosso ser. Tudo que é nosso te pertence, meu Pai. Seja conosco hoje, amanhã e para todo sempre, meu Deus. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós te agradecemos por essa madrugada na tua presença, meu Pai, por essa preparação que nós já tomamos posse dela, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, meu amigo e minha amiga, diga amém e graças a Deus. Está consagrado esse azeite, o óleo representando o Espírito Santo, com as orações, com as meditações da palavra de Deus, com a força do nosso Deus que está aqui conosco no monte. E agora, meu Deus, nós te agradecemos porque foi durante a busca que o Senhor fez cair a sua chuva. Uma vez encerrando a busca, meu amigo e minha amiga, cessou a chuva aqui no monte, a chuvinha fina, a resposta de Deus às nossas orações, à nossa preparação, nos abençoando, nos selando com o Espírito Santo, nos purificando, aleluias, aleluias, aleluias. Que madrugada especial! A cada madrugada, Deus confirma a sua força, o seu poder, a sua grandiosidade sobre a nossa vida, sobre a sua vida, meu amigo e minha amiga, que está aqui representado e representada sobre a cidade de São Mateus, o estado e o país. Que bênção maravilhosa! Assim nós encerramos, e eu pego aqui o azeite em minhas mãos, nós encerramos, meu Deus, essa preparação nesse 18º dia. Na certeza da sua bênção completa sobre a nossa vida. E vamos perseverar na fé. Serão 90 dias de preparação, de capacitação espiritual para o propósito Oração da Autoridade, 318 dias. E você que crê, você que está nessa fé, não vai desistir, pelo contrário, vai perseverar rumo ao alvo, que é a nossa salvação e a vida completa prometida por Deus na sua palavra. Diga assim: 318 dias. A oração da autoridade, eu participo.